Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Ivanildo Carvalho e, junto com o professor Alexander Valença, vamos apresentar o artigo que tem como título Educação das Relações Étnico-Raciais e a Formação de Professores de Matemática, trajetórias do Grupo AEA Sankofa de Educação Matemática. Na primeira parte do nosso artigo, a gente faz uma discussão sobre a formação inicial e continuada de professores que ensinam matemática, relacionada com uma discussão de uma perspectiva de ensino-aprendizagem da matemática com as questões de raça, né? Numa perspectiva de uma educação matemática antirracista. E aí, né, na esteira dessa discussão, a gente traz alguns autores, né, que pode ser encontrado no primeiro momento de discussão do artigo, né? A gente traz uma discussão a partir das ideias de Gutstein, né, da matemática, que o ensino-aprendizagem da matemática raramente é referenciado como uma arma na luta por justiça social, né? Uma discussão de que a matemática e a educação matemática são práticas não políticas, né? São práticas que seriam neutras, né, com relação a essa discussão, e aí é preciso esse questionamento, é preciso essa discussão, inclusive junto aos futuros professores e professores que estão em exercícios. E aí a gente, dentro dessa discussão, a gente puxa também, né, que é o nosso foco principal, uma discussão articulada com os saberes africanos e afrodiaspóricos. E aí a gente traz para essa discussão, sucintamente num artigo, a teoria da afrocentricidade de Mollef, Ket e Assanti, né? E também como marco teórico do nosso artigo, né, que espelha as discussões que a gente faz dentro do grupo a Sankofa, a gente tem também a ideia da afroetnomatemática, e aí, nesse momento, eu vou passar para o colega professor Alexander Valença. Olá, obrigado, professor Ivanildo. Olá a todos e todas, bom dia, boa tarde, boa noite. Como o professor Ivanildo falou, nós trabalhamos nessa linha da afrocentricidade a questão da afroetnomatemática e partimos aí com um dos principais teóricos dessa discussão, o professor doutor Henrique Cunha Júnior, professor titular da Universidade Federal do Ceará, que tem uma larga produção científica há mais de 30, quase 40 anos, sobre a questão da matemática e os legados matemáticos nos povos africanos, né? Além da matemática produzida, né, historicamente pelos povos africanos, a relação da matemática considerada tradicional com a história da própria matemática africana, né? Quando passa pela discussão a matemática do Egito e e de todas as nações e povos que surgiram no Vale do Rio Nilo, além de outros povos e outras diversidades africanas. Então, é um elemento que nós abordamos no artigo e que eu apresento também, junto com o professor Ivanildo, através, né, no grupo AIA Sankofa, de trabalhos como eu desenvolvi no mestrado, em comunidades né, quilombos, né, e quais artifícios nós utilizamos para fomentar e desenvolver essa discussão na prática pedagógica que nós defendemos, orientando trabalhos, desenvolvendo pesquisas, discussões no nosso grupo de pesquisa, junto com os estudantes da graduação e da pós. E aí, só para contextualizar, a gente traz algumas ações, né, do grupo Ansancofa dentro do nosso texto, e aí o grupo tem esse nome porque a gente, né, tomado pela a energia dos símbolos adinkra, a gente utiliza a ideia do Sankofa, né, retorne e aprenda com o passado, e também a ideia do símbolo Ayá, que é de resistência, é o símbolo dos recursos, né, o símbolo da perseverança, da desenvoltura. Então, articulando essas duas palavras, né, a gente escolheu o nome do grupo porque justamente a ideia do grupo é de compreender, né, os saberes africanos, os saberes afrodiaspóricos, e a partir desse estudo, né, a gente começar a pensar, né, o desenvolvimento de atividades, de recursos didáticos, de proposta de formação, né, com professores, de propostas de atividades com os estudantes da educação básica,
que fortaleça, né, a perspectiva de uma educação matemática antirracista e que fortaleça também, que dê visibilidade aos conhecimentos africanos e afrodiaspóricos, particularmente dentro da matemática. Aí, nesse contexto, nós apresentamos várias questões relacionadas a trabalhos e práticas pedagógicas na formação continuada de professores, na formação inicial, através dos estudantes de licenciatura em matemática, onde é a sede do campus do grupo, que é na Universidade Federal de Pernambuco, campus Agreste, na cidade de Caruaru, mas dialogando com vários elementos, como eu, professor de educação básica, por exemplo, trabalhei a geometria de equipamentos e expressões culturais no estado de Pernambuco, como o frevo, que é uma cultura afrodiaspórica, afrodescendente, vindo da capoeira, e muito comum no carnaval, mas não somente no carnaval, e outros elementos, né, que eu trouxe do meu mestrado, desenvolvido na comunidade quilombola de povoação São Lourenço, em Goiânia, sobre os jogos africanos e a sua aplicação em vários conteúdos de matemática na sala de aula. Então, é com isso que a gente vem desenvolvendo esse debate, né, resgatando a africanidade, a afrocentricidade, em diálogo com a matemática que tem uma postura antirracista e que desenvolva um debate resgatando os elementos e aportes africanos que estão esquecidos na própria história da matemática. É isso, né? E eu agradeço a participação do professor Ivanildo desse trabalho aí fabuloso. Então, também obrigado, agradeço, e é isso. Um forte abraço. Um forte abraço a todos e todas.